Bem-vindas, sou Karine do Cacá Atelier e resolvi dar continuidade ao nosso bate-papo sobre a nossa conversa formação de tecidos a partir de retalhos. Para quem não assistiu o nosso bate-papo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês assistam como eu gosto de trabalhar retalhos de formas descontraídas, fugindo do tradicional tiras, barras, triângulos, quadrados. Então, vamos ao nosso bate-papo. Lembram que eu tinha finalizado o nosso bate-papo apresentando esse tecido que foi confeccionado a partir de minúsculos retalhos. E eu resolvi fazer um tapete deste projeto. Então, eu tinha ainda bastante sobrinhas, bastante retalhos, né? Que eu separei agora mais ou menos por tamanhos, para que eu possa dar continuidade na estrutura da peça. Corta. Aqui eu tenho alguns pedaços de tecidos, de retalhos costurados, que num primeiro momento podem parecer uma coisa louca, né? Mas que vai ser a sequência, o acréscimo daquela peça anterior. O que eu faço então? Eu pego, por exemplo, um determinado tecido, né? E aí eu vou verificar aonde que esse tecido cabe. Então, ele cabe aqui, ó, exatamente aqui. Ó, tá vendo? Eu separo esses aqui para um segundo momento, alinho avesso com avesso, procurando o melhor aproveitamento possível dos tecidos e volto para a máquina. Voltando para a máquina, lembrando, direito com direito, ponto no número 2, retrocesso no início, a costura vai ficando mais longa, retrocesso no final, buscamos a lixeirinha, que olha, já tá quase cheia. Isso aqui é tesouro também. Aparamos as arestas. Com a unha, vincamos pro lado direito. E aí, a gente pega uma outra barra. Essa outra barra, a gente vai estudar aonde que ela vai poder se encaixar de uma forma de melhor aproveitamento. Como eu não gostei nesse projeto aqui, eu encontrei esse aqui, ó, que vou costurar dessa maneira. Por que eu não vou costurar aqui? Porque essa partezinha aqui, ó, que era do acabamento do tecido, eu quero descartar. Então, eu posiciono dessa forma, lembrando que é uma costura descontraída, eu posso trabalhar ela como a minha imaginação fluir. Toda essa parte aqui vai pro descarte, ó. Pro descarte, que não é lixo, é um descarte temporário. Agora, o detalhe.
Aqui eu tenho uma parte mais larga e aqui uma parte mais estreita. O que que vai acontecer quando eu virar essa peça? Eu vou formar um ângulo diferente do início e no final. Nesse primeiro momento, eu não vou descartar esse pedaço aqui, eu vou descartar esse pedaço aqui, ó. Aí, esse pedaço aqui, eu vou pegar um pedaço menor, que já estava sendo confeccionado, e vou posicionar aqui, ó. E assim, eu vou fazendo o aproveitamento dos retalhos. É uma brincadeira muito gostosa, um trabalho bem descontraído. Lembrando que tudo isso iria para o lixo, mas não é uma questão só financeira, é uma questão de sustentabilidade e também de exclusividade. Quando eu concluir esse projeto, que agora eu já sei que eu vou fazer um tapete, esse tapete vai ser único. Pode as pessoas terem parecidos, mas ninguém vai ter o tapete igualzinho a esse que eu vou confeccionar. Tem uma cliente minha que já tá de olho nele. Agora eu peguei uma faixa maior, mais comprida, digamos assim, né? Um comprimento maior. E aí eu vou escolher aonde eu vou colocar essa faixa. Eu posso colocar aqui, eu posso colocá-la aqui. Eu tenho um retângulo já se formando, eu posso dar continuidade nesse retângulo. Posso colocar aqui. E o que vai sobrando, que vai sobrar, né? Eu já posso programar uma outra continuidade aqui. E assim a gente vai brincando com os tecidos até que a gente tenha a quantidade necessária para fazer o tapete. E aí a gente conclui a peça. Por exemplo, aqui eu tenho um tapete que já foi confeccionado com retalhos. Vocês podem observar que tem os minúsculos aqui, ó, os minúsculos, foi crescendo, ó, os minúsculos. Aqui foi um quadrado, ó, se vocês observarem aqui, foi um quadrado. Aqui foi um retângulo. Aqui outro retângulo, que foi unido nesse quadrado. Então, é a arte de brincar com os nossos retalhos. O verso eu fiz liso, né? Então, ele pode se tornar uma peça reversível, né? O dia que quer a casa mais sóbria, usa dessa forma. O dia que quer a casa mais divertida, usa dessa maneira. Aqui eu tenho um outro tapete que foi confeccionado também com retalhos, utilizando a técnica Crazy. A técnica Crazy, ela utiliza todos os nossos retalhinhos de qualquer tamanho. Ela parte de um centro com uma figura de 5 ângulos e aí a gente vai costurando os tecidos em volta desse primeiro meiozinho, ó. Aqui, 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 sempre a partir de uma figura de cinco lados. E aí a gente pode formar quadrados do tamanho necessário para a formação da nossa peça, da confecção da nossa peça. Esse tapete, ele tem aproximadamente 1,20 m, né? E foi para dar sustentabilidade na peça, ele foi quiltado também. O outro lado, da mesma forma, tecido único, né? Para que a gente possa usar de forma reversível. O acabamento dele é em debrum, e é assim que vai ficar o nosso tapete
cor-de-rosa, numa proposta diferente, né? Porque aqui foi colocado, além do crazy, foi colocado barras, né? Uma barra mais estreita, uma barra mais larga. Então, é isso que eu digo. Usar retalhos é dar asas à nossa imaginação. Bem, como eu decidi que dessa peça eu vou fazer um tapete, aqui eu tenho ele na posição retangular. Eu vou fazer um tapete retangular. As peças que eu tô montando até agora, eu não me preocupava muito com as formas dos tecidos. Eles eram bem aleatórios. Só que, para que eu dê continuidade nas peças, eu vou precisar começar a me preocupar agora em formar ou retângulos Esse aqui eu já coloquei na minha tábua de corte, já refilei, já tá com a retangular perfeito. O que vai acontecer? Então, a montagem vai ser a partir desse aqui principal, e aqui eu já vou começar com os outros retângulos. Então, a partir de agora, eu preciso me preocupar em dar um formato nessas peças aqui, que vão compor a continuidade do meu projeto. Por exemplo, essa aqui, ela ainda tá triangular. Eu vou precisar formar um ângulo reto para que eu possa, depois de todas elas prontas, eu ter material suficiente para montar o tapete. E a gente brincou bastante com os nossos retalhos. A gente conseguiu chegar a vários tecidos únicos. Eu já trouxe eles todos para minha mesa de corte. Deixei alinhados os quatro lados, e eu obtive retângulos um pouco menor, quadrados, um quadrado maior. Se vocês observarem, eles têm o mesmo padrão, mas eles ficaram com resultados diferentes. Então, o que eu vou fazer agora? Eu busquei a minha caixa de retalhos, que não são os mini retalhos, né? Para quê? Para que eu possa unir o meu tapete. De que forma eu vou fazer isso? Vou partir desse pedaço maior, e aí eu vou brincar novamente com as formas. Só que eu já sei que as formas, elas não estão iguais. Por exemplo, esse quadrado tá do mesmo tamanho que esse, que vai ficar praticamente compatível com esse retângulo. Mas eu não quero um tapete dessa forma. Então, eu vou brincando com as formas e vou unir esse retângulo aqui. Mas vai me faltar um pedaço aqui. Então, o que eu faço? Eu posso descartar essa peça, pegar uma outra peça, buscar nos meus retalhos um pouco maiores, um outro complemento. Vou pegar esse complemento aqui, e aí eu vou encontrar uma outra peça que se encaixe aqui. E assim eu vou crescendo o meu tapete até que chegue no tamanho que eu gostaria que ele ficasse. Eu acredito que esse tamanho tá um tamanho bom. Então, eu não vou precisar muitos complementos. Apenas fazer alguns ajustes e o tapete fica lindo. Daqui a pouquinho a gente volta com ele montado para fazer a estrutura na manta. Então, após a nossa conclusão dos tecidos,
o que eu fiz? Procurei a melhor forma de emendá-los e não foi preciso colocar muito complemento, apenas aqui para fechar esse retângulo e aqui para fechar com esse final do quadrado. Passei bem, como eu falei na outra vez, a importância do avesso, né? Bem feitinho. E eu vou estruturar esse tapete numa manta R2 200, porque eu quero ele mais encorpadinho, né? E aí o fundo do meu tapete, eu gosto de fazer as coisas meio reversíveis para usar de um lado, de outro, para brincar com as minhas peças. Como é um tapete cor-de-rosa, eu achei interessante esse tapete infantil, esse tecido infantil. Por quê? Agora eu vou começar a estruturar o meu tapete. Eu fiz a opção da manta R2 200, porque ela tem uma estrutura mais grossa, e aí ela tem cola dos dois lados, né? Tô colocando a manta, vou colocar o fundo do meu tapete, que eu gosto que as minhas peças sejam reversíveis, que elas possam ser usadas dos dois lados conforme o nosso momento, nosso humor. E pensando que é um tapete cor-de-rosa, eu achei que combinaria bastante com um quarto infantil de menina. E aí eu usei esse tecidinho aqui, onde tem a lua dormindo, o nosso amiguinho dormindo, as nuvenzinhas dormindo, para proporcionar um clima de boa noite para nossas meninas. Coloquei a manta, o fundo para cima. Vou colocar agora o meu tapete com o avesso para cima. Então, vai ficar manta direito do fundo, direito do topo. E eu vou agora fazer o quê? Alfinetar bem essa peça. Por quê? Como diz a Bia, tecido anda para todo mundo. Eu vou alfinetar bem essa peça, porque eu vou costurar toda ela para depois virar para o lado direito. Então, o que eu vou usar? Um alfinete indicando o lado para onde eu vou fazer a costura. Lembrando que quanto mais alfinetada a peça, mais segurança vai me dar. Por quê? Porque o tecido anda, né? Então, a gente precisa ter uma segurança de que a gente vai conseguir fazer uma costura perfeita. Então, eu já tenho a minha peça toda alfinetada. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer, eu não tenho preguiça de encher de alfinete. Quanto mais alfinete você colocar na sua peça, mais segurança vai ter para fazer a costura. Enquanto eu estava alfinetando, eu escolhi o melhor lugar para deixar aberto o local para virar a peça. Então, como aqui eu tenho muitos retalhos, na hora de fechar a peça depois de desvirada com ponto invisível, ia me dificultar bastante. Então, eu escolhi esse lado aqui, ó, que eu tenho um tecido maior, porque a gente começou dos pequenos e foi crescendo e utilizando retalhos maiores. Então, eu vou usar nesse pedaço aqui, onde eu tenho um retalho inteiro, para deixar a peça para desvirar. Então, agora eu trouxe a peça para a máquina e, como eu falei, eu vou deixar a abertura aqui. Para que eu não esqueça que eu tenho que deixar essa abertura, eu coloco 2 alfinetes aqui e 2 alfinetes aqui. Vou começar a partir daqui, então, fazendo retrocesso. Vou costurar toda a volta com um pezinho de máquina.
Não precisa ter pressa para fazer essa costura. Quando eu chego aqui na pontinha, o que que eu faço? Eu venho até o final, faço um pequeno retrocesso, viro a peça, costuro um pouquinho para frente, faço um pequeno retrocesso até o início do tapete, porque eu deixo essa parte de baixo maior para depois eu poder cortar. E assim eu vou fazendo em toda a volta. Então eu costurei toda a volta. Tô chegando aqui na minha marcação de 2 alfinetes, que é onde eu para deixar aberto para desvirar a peça. Só que o que que eu faço? Eu chego aqui no alfinete, dou um retrocesso, venho até, mudo o ponto da máquina para o número 5 ou para o número máximo e costuro até onde eu comecei aqui. Por que que eu faço isso? A máquina fica mais com um barulho diferente ali, que fica muito perto do círculo aqui da máquina. Por que que eu faço isso? Porque quando eu vou desvirar, essa parte aqui eu faço acabamento com ponto invisível. E aí eu abro isso aqui e já fico vincada, ó, para fechar com ponto invisível. Então fica muito mais fácil de eu levar para o ferro, passar essa abertura, que daí vai ficar um acabamento perfeito na hora de eu fazer o ponto invisível. Então agora eu vou tirar da máquina, vou acertar o tamanho do forro com o tamanho do topo e já volto para mostrar para você. Bem, aqui eu tô com a peça já refilada, abri aqui aquela abertura, aquele ponto de número 5 que eu tinha deixado, que é por onde a gente vai desvirar. Olha como já fica mais fácil de vincar para fazer o ponto invisível. Só que eu esqueci um detalhe. Quando a gente vai refilar, antes de refilar, a gente tira esse excessozinho, a gente corta mais perto da costura aqui, ó, só a manta, ó, para que ela não fique muito grossa na hora que a gente faz a vira, menos aqui aonde a gente vai virar. Esse aqui a gente deixa para fazer o vinco direitinho. Então, eu tô tirando aqui com a tesoura para vocês verem, ó, dá mais trabalho, mas dá para fazer, tá? Foi um detalhe que eu esqueci de falar e esqueci de fazer. Então, pode pegar aqui, ó, com a tesoura e devagarinho, que quando a gente tem um campo maior, fica mais fácil de cortar esse excesso de manta fora, tá? Então, devagarinho, deixando bem rente a costura. Feito isso, agora a gente vai começar a desvirar a peça. Não tem problema que ficou pertinho da costura, porque depois a gente vai rebater essa costura toda pelo lado direito. Então, eu vou colocar a mão aqui, entre os dois lados direito. Vou procurar sempre um lado mais distante da abertura, tá? Só que tem que ser com a outra mão, né? Porque eu vou fazer uma dobrinha aqui para fazer o cantinho com a minha unha, vou jogar essa ponta para dentro e vou começar a desvirar.
primeira parte veio. E aí, com paciência, porque a peça é grande, vai desvirando até que toda ela esteja pro lado de fora. Aqui eu vou fazer o outro cantinho. Então, eu coloco a mão aqui, novamente, faço a pontinha, jogo pra dentro e desviro. Depois, a gente vai ajeitando os cantinhos pelo lado direito. Sempre com muita calma nessa hora, para que a peça saia perfeita. Aí. Olha, a nossa peça já está totalmente desvirada. E olha como é importante fazer o cortezinho do excesso da manta. Porque agora nós vamos pro ferro, vamos assentar as costuras e não vai ficar um excesso de manta nas bordas. A nossa abertura tá aqui, desse lado. O que que eu vou fazer? Tá vendo que ficou o vincozinho aqui, ó? Ó. Vou vincar para baixo, passar a ferro, vou fazer assim, o vinco aqui, vou finalizar com ponto invisível, tá? Poderia só passar uma costura de rebate? Poderia, mas eu gosto de fazer o ponto invisível, porque dá um acabamento perfeito na peça. Depois disso, eu volto para mostrar para vocês. O importante é assentar bem as costuras, passar bem. Lembrando que é uma R2 200. Olha o outro lado, que charme que fica. Bem, nosso tapete já está praticamente concluído. Agora é a etapa de finalização com o quilting. Primeiro eu vou fazer uma costurinha de pesponto em toda a volta e já vou partir pro quilting. Já alfinetei uns alfinetes de segurança em posições diversas para estruturar bem a peça, o topo, o forro, o fundo e a manta. E agora nós vamos trabalhar o quilting. Qual é a finalidade do quilting? Além de embelezar a peça, é unir essas três camadas que nós chamamos de sanduíche. Então, eu vou iniciar com o pesponto, vou colocar a regulagem do ponto em 3, para que ela fique mais larguinha. Lembrando que a nossa peça ela é estruturada numa manta R2, resinada dos dois lados. Então, o tapete ficou firme, ficou consistente. Eu vou fazer um quilt mais reto, para que a peça não fique endurecida, já que eu quero que ele tenha estrutura, porém não rigidez. A costura de pesponto bem na beiradinha, com muita calma. Já pesquei o fio, os dois fios estão para cima. Depois eu faço um nozinho e lentamente eu vou fazendo a costura bem na beiradinha. Tá, mas se tu fez vai fazer na beiradinha, por que finalizou com ponto invisível a abertura? Porque fica mais bem acabado o trabalho. Então, eu tive a ideia de fazer uma costurinha dupla aqui, ó. Um pesponto duplo. Eu gosto desse pesponto duplo. Eu acho que ele fica charmosinho. Eu tô finalizando ele aqui. Aqui foi aonde eu iniciei. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar a linha para trás e depois eu vou esconder esse fio. O que que eu vou fazer agora? Como a ideia é fazer um quilting mais leve, mais solto, eu penso que eu vou, num primeiro momento, descer aqui com a navala e depois eu vou seguir
o quilting ou na sequência da vala, e depois vou fazer algumas linhas retas. Como eu falei na outra ocasião, preservar a geometria da peça. Então, nesse primeiro momento, eu vou seguir com o quilting na vala. O que é a vala? A vala é essa junção entre as costuras. Tá vendo aqui? Ela fica bem no meio dos dois quadros. Vamos falar um pouquinho sobre quilting. Essa peça é uma peça bem simples, que pode ser utilizada como um joguinho americano para criança, ou para você tomar seu chá da tarde, seu café da manhã. Ele é só linhas retas. Qual é a finalidade do quilting nessa peça? Trazer beleza, porque imaginem essa peça aqui sem esses detalhes. Ok. Olhem essa outra peça. Ela tem linhas retas e linhas curvas. Acreditem vocês se quiserem. Essa foi minha primeira pluma no curso Quilting Fácil 4.0 da Bia Abdala. Esse quilting foi executado com a máquina doméstica, que permite também que a gente faça esses trabalhos em curvas. Ok. Olhem a beleza dessa peça. Linhas retas, com preenchimento de fundo, linhas curvas, formando o desenho que dá a beleza e também a estrutura à nossa peça. Reparem nesse aqui. Que é possível a gente transformar aqueles retalhos minúsculos, como por exemplo esses aqui, numa obra de arte, uma peça única, exclusiva. Várias pessoas terão um tapete cor-de-rosa, mas este tapete cor-de-rosa será único e exclusivo, porque cada trabalho, cada tecido foi unido de uma maneira diferente. Observem o quilting. Aqui eu usei linhas mais juntinhas para fazer um preenchimento nessa parte que o tecido era liso, sem estampa. Neste aqui, onde tem estampa, eu utilizei só as linhas de de vala. Então, observem as texturas diferentes no mesmo trabalho. Aqui ele fica macio, flexível, e aqui ele fica mais durinho, mais sustentado, que na verdade não é um avesso, porque esse tapete é reversível. Nós temos um tecido único, infantil, desejando bons sonos, bons sonhos, apresentando as nossas linhas retas, os nossos quilts mais detalhados, formando uma figura única e exclusiva também. Um tapete, duas propostas, duas possibilidades. Eu espero que com esse tutorial eu tenha conseguido mostrar uma das inúmeras possibilidades que a gente pode fazer com retalhos. Lembrando que retalhos é a minha identidade e vocês vão me ver em outras ocasiões trabalhando esse mesmo assunto. Quero agradecer a cada um de vocês que ficou comigo até o final e nos vemos numa próxima oportunidade. Minha gratidão.